PEC dos precatórios, o maior roubo de dinheiro público já visto no Brasil. Com uma série de manobras, irregularidades e infrações ao regimento interno da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira, conseguiu proporcionar uma vitória ao governo Bolsonaro e mais uma derrota ao Brasil, com a aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 23/2021, PEC 23/2021, PEC dos precatórios ou PEC do calote, como vem sendo chamada por quem leu a proposta. O placar foi de 312 votos a favor da proposta, 144 contrários e 57 deputados não votaram. Eram necessários 308 votos para que a PEC fosse aprovada em primeiro turno. A oposição se dividiu. 10 deputados do PSB votaram a favor, apesar da orientação contrária do partido. O PDT trocou de lado na última hora, apoiou a PEC. E, com 15 votos favoráveis de sua bancada de 21 parlamentares, ajudou o governo a aprovar o maior calote da história do Brasil, que, de quebra, pôs na mira da compra de voto a aprovação da PEC 32/2020, da reforma administrativa. Além das irregularidades praticadas por Lira, a aprovação da PEC do calote custou bilhões aos cofres públicos. A mídia liberal tem denunciado que pelo menos 30 bilhões já foram gastos do dinheiro público para emendas de parlamentares da bancada governista a fim de assegurar essa vitória. A PEC do calote e a PEC 32 são capazes de desmontar toda a economia, revogar a Constituição e consolidar o desmonte do Estado de bem-estar social e democrático. Educação. As duas PECs atacam direitos dos professores e de todos os brasileiros. No caso da educação, a 32/2020 acaba com a escola pública como serviço gratuito prestado pelo Estado e direito fundamental. Privatiza as que existem, extingue o concurso público, anula o plano de carreira do magistério, dentre outros prejuízos. A 23/2021, dentre outros graves problemas, coloca em risco o pagamento dos salários dos professores. Uma das principais polêmicas relacionadas ao texto é o fato de que a PEC compromete o calendário do pagamento de recursos a serem canalizados para a área de educação, por meio de precatórios devidos pela União a determinados estados e municípios. As verbas em questão têm relação com débitos referentes ao fluxo orçamentário do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, afirma o jornal Brasil de Fato. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação apontou mais problemas e mostrou que a PEC 23 atenta contra a separação dos poderes, o Pacto Federativo e a educação pública. Em nota, denunciou o fato de que o propor o calote aos precatórios federais de grande monta, numa só tacada, o governo Bolsonaro desrespeita decisões do Poder Judiciário, afronta os detentores dos precatórios e ataca mais uma vez a educação pública. Entre 2022 e 2023, a educação possui, mediante diferentes entes
federativos, mais de 30 bilhões de precatórios do antigo Fundo de Ensino Fundamental. Só para as redes estaduais estão empenhados mais de 26 bilhões nesses 2 anos, com destaque para a Bahia, Pernambuco e Ceará. Eleição. Se aprovada em segundo turno, a PEC 23 também vai colocar nas mãos do presidente Jair Bolsonaro mais de 90 bilhões para gastar com campanha eleitoral e com outros desmontes do Estado Nacional. Até agora, segundo a mídia liberal, ele gastou cerca de 32 bilhões em emendas para comprar os deputados simpáticos ao governo. Contudo, para além da compra de votos, a PEC do calote nos precatórios é considerada gravíssima por especialistas, porque ela legaliza esquemas de desvio de dinheiro público para bancos. Ou seja, se o leitor acha que chegou ao fundo do poço com isso, aí é bom lembrar que nada é tão ruim que não possa piorar. Engenharia. A PEC dos precatórios é uma das piores artimanhas do mercado financeiro contra o Brasil. Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, mostra que o texto da proposta não menciona em nenhum momento o Auxílio Brasil, que é usado pela mídia liberal e pelo governo Bolsonaro para divulgar a PEC como algo positivo. A coordenadora da ACD aponta coisa muito mais grave. Escondido atrás do tumulto criado pela discussão sobre o calote dos precatórios e o auxílio temporário de apenas R$ 400 aos miseráveis. O governo Bolsonaro inclui na PEC o criminoso e grave esquema de desvio de recursos públicos por meio da chamada securitização de créditos públicos. Fatorelli explica que, se aprovada em segundo turno, a PEC dos precatórios irá implantar a perversa engenharia financeira, mediante a qual grande parte das receitas estatais não chegará aos cofres públicos, pois é desviada durante o seu percurso pela rede bancária para o pagamento de dívida ilegal gerada por esse esquema, semelhante a um consignado. Ela conta que, durante a auditoria feita pelo Parlamento da Grécia em 2015, passamos a combater as tentativas de legalização desse esquema fraudulento no Brasil, diz a auditora fiscal. Ou seja, o dinheiro dos impostos que todos os brasileiros pagam para formar o caixa do país nem sequer irá entrar no orçamento público. Vai passar direto para os banqueiros. Objetivo. É isso mesmo que você leu. Nossos impostos, os quais pagamos em tudo que fazemos e consumimos no Brasil, não servirão mais para investimentos em políticas públicas em benefício do estado de bem-estar social. O Estado não vai nem sequer saber o quanto foi recolhido em impostos. Tudo vai para as mãos dos banqueiros. É esse o objetivo da PEC 23/2021. O calote de bilhões nos precatórios e o acesso de Jair Bolsonaro a 91,6 bilhões, segundo dados do Ministério da Economia, do teto de gastos. É só uma graninha a mais no bolso dos banqueiros, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, de presidente da República, como Bolsonaro,
e no de empresários e de políticos corruptos eleitos em 2018. Essa figura de consignado é proibida para as finanças públicas, tendo em vista que todos os recursos arrecadados devem chegar ao orçamento público em cada esfera, sendo totalmente absurdo o desvio de recursos antes que estes alcancem os cofres públicos e passem a fazer parte do orçamento, afirma Fattorelli. O fato é que, apesar das centenas de denúncias contra a PEC, ela foi aprovada em primeiro turno e se propõe ainda a limitar o valor de despesas anuais com precatórios, corrigir seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. Próximos passos. A assessoria parlamentar do Simpro-DF informa que, a partir de agora, a PEC 23/2021 precisa de passar por uma tramitação ritual. Confira os próximos passos, segundo o texto da assessoria parlamentar do sindicato. O plenário ainda precisa analisar os destaques, que são tentativas de mudança em pontos do texto. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve haver uma reunião na manhã desta quinta para decidir sobre o tema. A PEC também passará por votação em segundo turno na Câmara e, em seguida, vai para o Senado, onde precisa do apoio de pelo menos 49 senadores em 2 turnos. De acordo com o texto aprovado, os precatórios para o pagamento de dívidas da União relativos ao antigo Fundef deverão ser pagos com prioridade em 3 anos, 40% no primeiro ano e 30% em cada um dos 2 anos seguintes. Essa prioridade não valerá apenas contra os pagamentos para idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende pautar o projeto de lei 10.880/2018 para regulamentar o pagamento aos professores como parte do acordo feito com os sindicatos da categoria no Norte e do Nordeste. Segundo nota da Consultoria de Orçamento da Câmara, do total de precatórios previstos para pagamento em 2022, 26% se referem a causas ganhas por 4 estados, Bahia, Ceará, Pernambuco e Amazonas, contra a União, relativas a cálculos do antigo Fundef. Parte dos recursos deve custear abonos a professores. A redação aprovada engloba o texto da comissão especial, segundo o qual o limite das despesas com precatórios valerá até o fim do regime de teto de gastos. Para o próximo ano, esse limite será encontrado com a aplicação do IPCA, acumulado ao valor pago em 2016. A estimativa é que o teto seja de quase 40 bilhões em 2022. Pelas regras atuais, dados do governo indicam um pagamento com precatórios de 89 bilhões em 2022, frente aos 54,7 bilhões de 2021. Segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colânigo, cerca de 50 bilhões devem ir para o Auxílio Brasil.
A proposta foi duramente criticada. O deputado, professor Israel Batista, e o líder do PT, deputado Bom Gás, ressaltaram que, se a Justiça mandou pagar integralmente aos professores, é isso que deve ocorrer. Queremos que o professor receba integralmente o que lhe é devido, que o município e os estados tenham o apoio e que não se precise dar calote, muito menos fazer chantagem irresponsável e mentir para a população dizendo que, se esse projeto não for aprovado, não haverá dinheiro para programas sociais, disse Bom Gás. Outros deputados reputaram que o financiamento do auxílio deveria vir de outras fontes e que o ambiente de insegurança jurídica só atrapalha o Brasil.